Vamos resolver algumas questões sobre mecânica newtoniana. A primeira questão diz: um trem com velocidade aproximada de 400 km por hora, então essa é a velocidade do trem, 400 km por hora, trafega um percurso de 2.600 km. Então a gente já sabe, essa medida aqui, ó, a gente vê aqui, ó, quilômetros por hora, isso é a unidade de velocidade, né? Que é dada em metros por segundo ou quilômetro por hora. Se não tiver em uma das duas, vocês já sabem, né? A gente vai fazer a conversão, transformando, dividindo por 3,6. O percurso tem 2.600 km, então a gente já sabe que esse percurso é o nosso ΔS, que é o nosso deslocamento, é a nossa distância percorrida, no nosso caso é o deslocamento, e ele quer saber qual o tempo gasto para executar esse percurso em minutos. Então a fórmula da velocidade ela é dada da seguinte maneira: a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT, onde a gente tem o percurso, a distância percorrida, né? No nosso caso da questão é o percurso, e o ΔT a gente tem o tempo. Só que a questão ela nos deu a velocidade e nos deu o ΔS. Ela não nos deu o tempo, a gente não sabe. Ou seja, a gente precisa modificar essa formulazinha. A gente vai multiplicar aqui, ó. Vamos ter velocidade média vezes ΔT é igual ao ΔS, né? E aí eu vou pegar esse velocidade média, que a gente sabe o valor, e a gente vai descer e vamos ficar apenas com o ΔT aí na equação. ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade média. E aí basta apenas substituir os valores. O ΔS, a questão nos deu 2.600 km. E a velocidade média, 400 km por hora. Observe que a gente tem quilômetro em cima e embaixo. A gente vai ter que cortar esse quilômetro, porque pela análise dimensional, as medidas iguais, numa fração, a gente precisa cortar. A gente pode cortar os zeros aqui, ó, também, e a gente vai ficar com 26 dividido para 4, que dá 6,5 horas. Só que eu não quero esse valor dessa forma, né? Eu preciso encontrar esse valor em horas e minutos. Então, 6 horas. Eu vou quebrar esse valor aqui, ó. Isso é a mesma coisa que eu escrever 6 horas mais 0,5 horas. É como se eu estivesse quebrando. E para eu transformar esse 0,5 horas em minutos, basta sempre de horas para minutos multiplicar por 60. Então eu vou multiplicar aqui, ó, vezes 60. 0,5 vezes 60, eu vou fazer 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 0 é 0, 6 vezes 5, 30, sobe 3, 6 vezes 0 é 0, mais 3, 3. Aí nós teremos o valor 300, só que eu tenho uma vírgula aqui, ó, e eu vou ter que colocar, então ficou 30, igual 6 horas e 30 minutos, né? Essa seria a resposta da questão, o tempo que iria levar, certo? A próxima questão diz o seguinte: um carro se desloca do princípio. Então, do princípio, ele não diz qual é esse valor, a gente já sabe que a velocidade inicial é zero, já que ele não diz o valor, imprimindo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado em 8 segundos, ou seja, num tempo de 8 segundos. Determine, usando a função horária da velocidade, qual a velocidade final desse carro. A gente sabe, a função horária é v final, velocidade final, é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Certo? Essa é a função horária da velocidade. Então, basta a gente fazer a substitutiva dos valores. V inicial a gente sabe que a gente não tem, ou seja, será zero. E teremos a aceleração, então a gente pode trocar aqui, vezes o tempo de 8 segundos. Então, a velocidade será 2 vezes 8, 16 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. A próxima questão diz o seguinte:
Um carro de corrida pode desacelerar rapidamente, ou seja, quando eu digo desacelerar, a nossa aceleração ela vai ter que ser uma aceleração negativa. Supondo constante a desaceleração em um trecho retilíneo, qual a aceleração em metros por segundo necessária para uma redução de velocidade de 300 km por hora para 800 km por hora em 3 segundos? Então a gente tem duas velocidades. A gente tem a velocidade 300 km por hora e a gente tem a velocidade 288 km por hora. Como ele sai de 360, né? De 360 para 280, ele estava aqui, ó, né? A 360, e ele vai desacelerar para 280. A gente pode dizer que essas podem ser as velocidades 1 e 2. Então, de novo, a gente vai usar a equação da velocidade média. Velocidade média é o ΔS sobre ΔT. No caso, nesse caso, a gente não tem ΔS. Ele não nos dá o ΔS. E ele quer saber qual é a aceleração. Então, essa equação da velocidade média não vai servir para a gente. A gente precisa usar a equação da aceleração média. Já fiz a análise e não serviu aquela fórmula. Então, a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. O ΔV é sempre que vocês virem um delta, delta significa variação. Essa variação vai ser sempre, digamos, ΔV vai ser velocidade final menos a velocidade inicial. Ou eu posso escrever velocidade 2 menos a velocidade 1, certo? Então vamos lá, nesse caso a gente tem velocidade final menos a velocidade inicial, e o tempo ele só dá um intervalo de tempo, uma variação de tempo de 3 segundos, ou seja, o ΔT vai ser 3 segundos. Então a gente vai fazer só o T aqui, ó, é um tempo específico. Então no início ele estava a 360 km por hora, então aqui é a inicial, e chegou a 280 desacelerando, então aqui é a final. Fazendo a subtração, nós teremos 288. Só que tem um problema. Tem um pequeno porém aqui que eu acabei não fazendo. A gente precisa converter essas velocidades. Olha, eu tenho km por hora, e aqui eu tenho segundo. Ou é uma coisa ou é outra. Então como é que eu faço? Eu vou fazer a conversão aqui das unidades. Conversão. Como é que eu faço isso? 360 km por hora, basta eu dividir por 3,6, que aí eu vou achar, quando eu faço a divisão, eu vou achar 100 metros por segundo. Mesma coisa, o 288 eu vou dividir por 3,6. Então eu vou pegar aqui 288 quilômetros por hora, vou dividir por 3,6. Eu vou achar 80 metros por segundo. Aí aqui na nossa questão vai ficar como? 80 menos 100 dividido por 3. 80 menos 100 equivale a 20. Menos 20, né? Porque o 80 é menor do que o 100. Que é positivo, aqui é negativo, o sinal do número maior prevalece. Aqui está em metros por segundo, né? Metros por segundo em 3 segundos. O que é que eu posso fazer? Simplesmente eu posso cortar o segundo aqui. E a divisão 20 dividido por 3, a nossa aceleração vai ser menos 6,66 metro por segundo ao quadrado. Vocês observem que como o sinal está negativo e a questão não pediu o módulo da aceleração, ela só pediu a aceleração, a resposta seria essa, que aqui significa que é uma desaceleração. Quer dizer o quê? É uma frenagem. Ou seja, eu pisei no freio até parar.